Ernesto Bozano, A Alma nos Animais. Conteúdo resumido. A literatura registra, ainda que de forma esparsa, diversos casos de fenômenos paranormais envolvendo animais de espécies variadas, em especial cães, cavalos e gatos, cujas aparições post-mortem provocaram espanto e perplexidade. Nesta obra, Ernesto Bozano apresenta mais de uma centena de casos de fenômenos supranormais, classificando-os conforme o tipo de fenômeno, e baseia-se em uma fundamentação científica para demonstrar a sobrevivência da psique animal em relação à morte do corpo físico, assim como ocorre nos seres humanos. A sua pesquisa é estruturada em duas grandes diretrizes: a capacidade de clarividência de alguns animais em manifestações de seres desencarnados e os casos de aparição post-mortem de fantasmas de animais, percebida por seres humanos e mesmo por animais vivos. Todos os seres da criação são filhos do Pai e irmãos do homem. Deus quer que auxiliemos aos animais, se necessitarem de ajuda. Toda criatura em desamparo tem o mesmo direito à proteção. Francisco de Assis. Um homem experimenta a solidão mesmo junto de outras pessoas. Não há tristeza maior que a desses solitários, mas quem desfruta a companhia de um animal de estimação jamais se sentirá só. Um cão alegre diverte as crianças e se torna o esteio moral de idosos esquecidos pelos seus. Não é menos fascinante a companhia de um gato. Esses felinos são capazes de exprimir sentimentos e emoções: afeto, alegria, fome, sede, irritação, medo, de modo a sempre se fazerem compreender. Uma coincidência muito interessante é que nos gatos e nos seres humanos a parte do cérebro responsável pelas emoções é a mesma. No reino animal, o quociente de inteligência do gato só é superado pelo de alguns símios, como os chimpanzés. Aliás, a estrutura cerebral do gato é mais semelhante à do homem do que a deste com a dos cães. Há pelo menos 4 milênios, no Antigo Egito, os gatos já eram animais domésticos e, mais, objetos de uma adoração como se deuses fossem. Naquela época, matar um gato constituía crime punível com pena de morte. Mais recentemente, o cientista alemão Wilhelm von Humboldt, 1767 a 1835, escreveu que o grau de civilização de um povo se mede pela forma com a qual trata os animais. Leon Tolstói, 1828 a 1910, romancista russo, afirmou: maltratar animais é uma demonstração de covardia e ignorância. Embora não sejam dotados da capacidade de raciocinar e expressam apenas sentimentos e emoções, alguns animais são capazes de demonstrar afeto e fidelidade de uma forma tão sincera e permanente que enternecem alguns dos corações mais empedernidos. Certos cães protagonizaram, em todas as épocas, episódios inesquecíveis de heroísmo e dedicação a seus donos. A literatura registra desde Esopo, na Grécia Antiga, a Ernesto Bozano, nos tempos modernos, incontáveis casos em que animais desempenham papéis notáveis, muitas vezes de um modo misterioso e inexplicável. Esta obra de Ernesto Bozano, originalmente intitulada, em italiano, Animali e Manifestazioni Metapsichici, Os Animais e as Manifestações Metapsíquicas, publicada em 1923 e traduzida neste volume sob o título A Alma nos Animais, apresenta uma criteriosa pesquisa em torno da fenomenologia paranormal envolvendo animais. Cerca de 130 casos foram analisados e classificados pelo autor com a máxima isenção, na medida do possível, deixando ao leitor a prerrogativa de tirar conclusões. Bozano não oculta sua condição de espiritista, especialmente nos trechos finais do livro, mas administra a sua exposição com exemplar elegância científica, sem tentar fazer do leitor um prosélito. A propósito, esta edição apresenta 29 notas explicativas, muitas das quais elaboradas com esse viés, qual seja o de contextualizar alguns conceitos eventualmente estranhos ao leitor. Nascida em Gênova, Itália, no dia 9 de janeiro de 1862, onde também morreu, em 24 de junho de 1943, Bozano interessou-se inicialmente, ainda na adolescência, pelo pensamento filosófico do inglês Herbert Spencer, 1820 a 1903, e pela filosofia positivista do francês Auguste Comte, 1798 a 1857. Depois, até o fim da vida, em sentido diametralmente oposto, dedicou-se à pesquisa da fenomenologia metapsíquica, aparições, clarividência, levitação, psicometria, materialização, telepatia, premonição, etc. Concentrou-se, por fim, no estudo da ciência da alma.
Este é um de seus livros mais significativos, em que busca evidências a favor da tese da existência e sobrevivência da alma nos animais, objetivo que perseguiu com persistência e aplicação sistemática de metodologia científica. Atualmente a bibliografia de Ernesto Bosano está sob os cuidados da Fondazione Biblioteca Bosano de Buni, em Bolonha, Itália. Caio Bastos Toledo. Introdução. As manifestações metapsíquicas e os animais. Assinala-se, com frequência, que as manifestações metapsíquicas nas quais os homens aparecem como agentes ou percipientes são conhecidas desde há muito tempo por todos os povos. Ora, não se poderia dizer o mesmo para os fatos nos quais o papel de agente ou de percipiente é feito por animais. Naturalmente, as manifestações metapsíquicas em que os protagonistas são animais podem ser circunscritas em limites de realização mais modestos do que nos casos em que os protagonistas são seres humanos. Esses limites correspondem às capacidades intelectuais das espécies animais em que os casos se produzem. No entanto, elas se mostram mais dignas de nota do que se poderia supor a princípio. Entre esses fenômenos encontram-se, de fato, episódios telepáticos nos quais os animais não fazem somente o papel de percipiente, mas também o de agente, episódios relativos aos animais que percebem, ao mesmo tempo que o homem, entidades e outras manifestações paranormais, fora de qualquer coincidência telepática, e, finalmente, episódios em que os animais percebem, tal qual o homem, as manifestações que se produzem em lugares assombrados. É necessário ainda acrescentar a essas categorias episódios de materialização de fantasmas animais, obtidos experimentalmente, e, por fim, aparições post-mortem de fantasmas animais identificados, situação esta que ostenta uma importância teórica respeitável, uma vez que ela fundamenta a hipótese da sobrevivência da alma nos animais. A análise dessa ramificação dos fenômenos metapsíquicos foi completamente negligenciada até o momento, apesar de, nas revistas metapsíquicas e, sobretudo, nas coleções dos Proceedings e do Jornal da excelente Society for Psychical Research de Londres, ser possível encontrar inúmeros casos desse tipo. Porém, esses casos nunca foram reunidos, classificados e estudados por ninguém. Aliás, escreveu-se e discutiu-se bem pouco a seu respeito. Portanto, não há muita coisa a ser resumida em relação às teorias que foram formuladas sobre esse assunto. Destacarei somente que, nos comentários de certos casos isolados pertencentes à classe mais numerosa dos fenômenos em questão, aquela em que os animais percebem tal como o homem as manifestações de telepatia ou de assombração, propõe-se a hipótese segundo a qual as percepções psíquicas dessa natureza seriam explicadas a partir de um fenômeno alucinatório criado pelos centros de idealização de um agente humano e em seguida transmitido inconscientemente aos centros homólogos do animal percipiente presente. Para outra categoria de fenômenos, e, mais precisamente, para aquela relativa às aparições de fantasmas de animais, supõe-se um fenômeno de alucinação puro e simples da parte do indivíduo percipiente. Porém, a análise comparada dos fatos mostra que frequentemente os fantasmas animais são percebidos coletivamente e sucessivamente. Eles se identificam, além disso, com os animais que viveram e morreram naquele local, e isto sem contar o fato de que os percipientes ignoravam que os animais vistos naquelas condições tivessem existido. Desse modo, é necessário concluir que, de uma maneira geral, as duas hipóteses aqui apresentadas são insuficientes para dar conta dos fatos. Tal conclusão tem grande importância teórica, uma vez que nos leva a admitir a existência de uma subconsciência animal, depositária das mesmas faculdades paranormais existentes na subconsciência humana. Ao mesmo tempo, ela nos leva a reconhecer a possibilidade de aparições verídicas de fantasmas animais. Dessa conclusão se depreende todo o valor científico e filosófico desse novo ramo de pesquisa psíquica. Ela nos possibilita prever que em breve teremos que considerá-la se quisermos estabelecer a ciência da alma sobre bases sólidas, sem as quais tal ciência pareceria incompleta e até mesmo inexplicável, tendo em vista a contribuição que nos fornece o exame analítico e as conclusões sintetizadas a respeito da psique, isto é, da alma animal, o que demonstrarei no momento oportuno. Desnecessário destacar que não pretendo de forma alguma que esta classificação, a primeira realizada sobre esse assunto, seja suficiente para analisar minuciosamente um tema tão vasto e de tamanha importância metapsíquica, científica e filosófica. Gabe-me unicamente de ter trazido uma primeira contribuição eficaz para as novas pesquisas e de ter, dessa forma, despertado o interesse das pessoas que se dedicam a esses estudos,
favorecendo assim a acumulação futura de material bruto dos fatos, o que parece imprescindível para a realização das pesquisas sobre este ramo das doutrinas metapsíquicas. Finalmente, se quisermos indicar qual a data em que se começou a levar a sério as manifestações metapsíquicas dos animais, seria necessário remontar um comentado incidente de telepatia canina do qual Lord Rideragad, um famoso romancista inglês, foi o percipiente. Tal incidente se produziu em condições tais que seria impossível pô-lo em xeque. Após uma dessas condições providenciais de tempo, de lugar e de contexto, que se encontram com frequência no início da história dos novos ramos da ciência, esse acontecimento suscitou na Inglaterra um interesse inesperado, quase exagerado. Os jornais políticos dele se apossaram e o discutiram extensamente, assim como as revistas de variedades e as revistas metapsíquicas, determinando assim um ambiente favorável às novas pesquisas. Portanto, é oportuno iniciar a classificação das manifestações metapsíquicas nos animais pelo caso de telepatia no qual o percipiente foi o escritor Henry Rideragad. Primeira categoria. Alucinações telepáticas em que o animal é o agente. Caso 1. Em sonho, com indício provável de possessão. É o caso do escritor Henry Rideragad, que me contentarei em relatar com grande exatidão tal qual ele foi apresentado na edição de julho de 1904 da Revue des Études Psychiques, remetendo o leitor que desejar informações mais detalhadas ao número de outubro de 1904 do jornal Office Society for Psychical Research. O Sr. Agard narra que ele tinha se deitado tranquilamente, por volta de 1h da madrugada do dia 10 de julho. 1 hora depois, a Sra. Agard, que dormia no mesmo quarto, ouviu seu marido gemer e emitir sons desarticulados, tal qual um animal ferido. Preocupada, ela o chamou. O Sr. Agard percebeu uma voz como se ela viesse de um sonho, mas não conseguiu se livrar de imediato do pesadelo que o oprimia. Quando ele acordou completamente, contou à sua mulher que tinha sonhado com Bob, o velho perdigueiro de sua filha mais velha, e que o viu se debatendo numa luta terrível, como se fosse morrer. O sonho teve duas partes distintas. Na primeira, o romancista se lembra somente de ter experimentado uma sensação de opressão, como se estivesse a ponto de se afogar. Entre o momento em que ela ouviu a voz de sua mulher e aquele em que recuperou a consciência, o sonho adquiriu uma forma mais definida. Eu vi, disse o Sr. Agard, bom e velho cão estendido sob as plantas de um pântano. Parecia-me que minha própria personalidade saía misteriosamente do corpo do cão, o qual levantava sua cabeça em direção ao meu rosto de um modo estranho. Bob se esforçava como se desejasse falar comigo e, não conseguindo se fazer entender pela voz, transmitia-me, de maneira incompreensível, o sinal de que ele estava morrendo. O senhor e a senhora Agard adormeceram novamente, e o romancista não teve mais seu sono perturbado. Pela manhã, enquanto tomava seu desejum, ele contou à sua filha o que tinha sonhado, e riram juntos do medo que sua mãe tinha sentido. Ele justificava o pesadelo com a má digestão. Quanto a Bob, ninguém se preocupou porque, na noite anterior, ele fora visto com os outros cães da vila e tinha acompanhando sua dona como de costume. Foi somente a ausência de Bob na hora do almoço cotidiano que fez com que a Sra. Agard começasse a sentir alguma inquietude, e também fazer com que o Sr. Agard suspeitasse de que se tratava de um sonho verdadeiro. Iniciaram-se assim ativas buscas que duraram 4 dias, ao termo dos quais o próprio Sr. Agard encontrou o pobre cão boiando sobre a água do pântano, a 2 quilômetros da vila, com um crânio dilacerado e 2 patas fraturadas. Um exame inicial feito pelo veterinário deu a entender que o pobre cão tinha sido vítima de uma armadilha, mas, em seguida, foram encontradas provas indiscutíveis de que o cachorro fora atingido por um trem sobre a ponte que atravessava o pântano, e que tinha sido lançado, pelo impacto, entre as plantas aquáticas. Na manhã de 19 de julho, um funcionário da estrada de ferro tinha encontrado sobre a ponte a coleira ensanguentada de Bob. Não restava então nenhuma dúvida de que o cachorro realmente morrera na noite do sonho. Por acaso, naquela noite, tinha passado, um pouco antes da meia-noite, um trem extraordinário de passeio, que certamente fora a causa do acidente. Todas essas circunstâncias puderam ser comprovadas pelo romancista graças a uma série de documentos. Conforme o veterinário, a morte teria sido quase instantânea, ela teria acontecido 2 horas antes do sonho do Sr. Agard. Assim se passou, em suma, o caso do escritor inglês em que se ligam várias circunstâncias de fatos que corroboram para exclusão categórica de qualquer outra explicação que não seja a de transmissão telepática direta entre o animal e o homem. Não se poderia tratar, de fato,
de uma impulsão telepática proveniente da inteligência de uma pessoa presente e isto por diversas razões. Ninguém tinha assistido ao drama nem foi sobre ele informado. A descoberta foi resultado da investigação feita pelo próprio Agard, e, finalmente, devido à hora avançada da noite em que o fato aconteceu, não poderia ser um pesadelo alucinatório costumeiro, com fortuita coincidência, uma vez que as circunstâncias verídicas que encontramos na visão são realmente bastante numerosas, sem falar da própria coincidência entre o sonho e a morte do animal. A hipótese de que se tratava de um caso de telestesia no qual o drama teria sido pressentido à distância pelo romancista pode ser descartada, visto que para isso o percipiente deveria, ao contrário do que realmente se passou, permanecer passivo. Como se pode ver, ele foi submetido a um fenômeno notável de personificação ou de possessão. Esse fenômeno, assim como foi observado pelo editor do jornal OFT-SPR, propicia um paralelo interessante com as personificações e as dramatizações observadas com frequência pelos sensitivos ou médiums em estado de transe. Finalmente, não se poderia tratar também de um sonho premonitório através do qual Agard teria pressentido o acontecimento, não no momento em que ele se passava, mas na circunstância da descoberta do cadáver do animal no pântano, que aconteceu alguns dias depois. Com efeito, com essa solução não podemos explicar nada, nem o fato da coincidência verídica entre a experiência onírica e o acontecimento, nem o fenômeno da dramatização também verídica, nem o caso, tão notável, de personificação ou de possessão. Estas são as principais considerações que contribuem para provar de maneira incontestável a realidade do fenômeno de transmissão telepática direta entre o animal e o homem. Acredito tê-las enumerado a fim de responder algumas objeções que vieram de todos os lados, depois que a Society for Psychical Research acolheu e analisou o caso em questão. Igualmente, as mesmas considerações poderão servir de regra ao leitor para julgar o valor da hipótese telepática relativa aos casos que se seguem. Caso 2. Em sonho 10 de fevereiro de 1885. Recolhi este episódio do jornal OFT-SPR. Vol. 2. Pag. 22, onde foi relatado por I.W. Pibbs, na primeira segunda-feira de agosto de 1883, férias do comércio, encontrava-me em Ilfracombe. Por volta das 22 horas fui me deitar e adormeci rapidamente. Fui acordado às 22h30 por minha mulher, que estava entrando no quarto. Contei-lhe que acabara de sonhar com meu velho cão Fox estendido, machucado e agonizante, ao pé de um muro. Não possui uma ideia exata a respeito do local. Apesar disso, notei que se tratava de um desses muros secos bem característicos da região do condado de Gloucester. Inferi que o cão devia ter caído de um daqueles muros, mais ainda porque ele tinha o costume de escalá-los. No dia seguinte, recebi de minha casa, em Barton-on-End Grange, Newsworth, uma carta escrita por minha empregada, que me advertia que Fox não aparecia há 2 dias. Respondi-lhe rapidamente, pedindo-lhe para realizar buscas mais minuciosas. No domingo, recebi uma carta que tinha sido escrita no dia anterior e na qual me informavam que o cão fora atacado e morto por 2 cães bulldogs, na noite da última segunda-feira. Retornei à minha casa 15 dias depois e iniciei rapidamente uma investigação, donde constatei que na referida segunda-feira, por volta das 17 horas, uma mulher tinha visto 2 bulldogs atacarem e dilacerarem ferozmente meu cão. Outra mulher, que morava não muito longe dali, disse que por volta das 21 horas encontrara meu cão agonizando ao pé de um muro que ela me mostrou e que eu via pela primeira vez. No dia seguinte, pela manhã, o cão tinha desaparecido. Soube em seguida que o dono dos bulldogs, ao saber o que se passara e temendo as consequências, teve cuidado de enterrá-lo por volta das 22h30 da mesma noite. A hora do acontecimento coincidia com a do meu sonho. O caso que acabamos de ler foi citado inúmeras vezes pelo professor Charles Richet ao longo de seu traité de metapsique, no intuito de demonstrar que ele poderia ser explicado a partir da criptestesia, não sendo necessário, portanto, supor um fenômeno de telepatia em que o animal teria feito o papel de agente e seu dono de percipiente. Richet afirma, é muito mais sensato supor que foi a noção desse fato que acometeu seu espírito, ao invés de admitir que a alma de Fox tivesse ido perturbar o cérebro do Sr. Pibbs Pag. 330. Com a expressão a noção desse fato, o Sr. Richet remete à sua hipótese de criptestesia, segundo a qual as coisas existentes, assim como a ocorrência de qualquer ação nos mundos animado ou inanimado, liberariam vibrações sui generis perceptíveis aos sensitivos, os quais,
Dessa maneira, estariam teoricamente em condições de conhecer tudo aquilo que se passa, se passou ou se passará no mundo inteiro. Respondi a essa hipótese num longo artigo publicado na Revue Spirit, 1922, pág. 256, no qual contestava essa suposta onisciência das faculdades subconscientes, demonstrando através da análise dos fatos que as faculdades em questão eram, ao contrário, condicionadas e, portanto, limitadas pela necessidade absoluta da relação psíquica, ou seja, se não existisse previamente algum laço afetivo, ou, em casos mais raros, relações de simples conhecimento entre o agente e o percipiente, as manifestações telepáticas não se poderiam realizar. Em seguida, referindo-me ao caso em questão, eu segui dizendo, se ignorarmos que o pensamento do cão, voltado com intensa ansiedade para seu protetor ausente, foi o agente determinante do fenômeno telepático, ou, em outros termos, se ignorarmos que o fato pôde se realizar graças à existência de uma relação afetiva entre o cão e seu dono, então não podemos nos impedir de nos indagar, porque o Sr. Peebles viu, exatamente naquela noite, seu cão padecendo e não viu os outros animais que, ao longo daquela mesma noite, agonizavam um pouco em toda parte. Impossível é responder a essa questão de outra forma que não seja o que reconhece que o Sr. Peebles não viu os animais morrendo no matadouro nem alhures porque nenhuma relação psíquica, qualquer que fosse, existia entre ele e aqueles animais. Ele viu, ao contrário, a agonia de seu cão porque existiam laços afetivos entre ele e o animal e porque, naquele instante, o animal agonizante voltava intensamente seu sentimento para seu protetor ausente, circunstância esta que não tem nada de inverossímil e que é, ao contrário, bem provável no caso de um pobre animal morrendo e com uma urgente necessidade de assistência. Concluo que o fundamento de tais deduções permanece incontestável. De qualquer forma, nossos leitores encontrarão na presente classificação inúmeros exemplos de diferentes tipos, os quais, além de confirmar largamente minha maneira de enxergar, contradizem a hipótese de uma criptestesia onisciente. Caso 3. Em sonho. Retiro o caso seguinte do livro de Camille Flammarion Lincoln et les Problemas Psíquicas, pág. 413, relatado pela Sra. R. Lacassagne, nascida durante, de Castres, França. Permito-me ainda citar um fato pessoal que se passou e que muito me surpreendeu, porém, como dessa vez trata-se de um cão, talvez não tenha o direito de abusar do tempo dos senhores. Desculpo-me indagando-me em que ponto os problemas terminam. Era ainda uma menina e possuía frequentemente em sonho uma lucidez surpreendente. Tínhamos uma cachorra de uma inteligência pouco comum, eu era particularmente apegada a ela, embora a acariciasse bem pouco. Numa noite, sonhei que ela morreu e que me olhava com olhos humanos. Ao despertar, disse a minha irmã, Leone morreu. Eu sonhei, tenho certeza. Minha irmã riu e não acreditou em mim. Nós chamamos a empregada e pedimos-lhe que chamasse a cadela. Nós a chamamos, mas ela não veio. Nós a procuramos por toda parte e, finalmente, encontramo-la morta num canto. Ora, à véspera, ela não estava de forma alguma doente, e meu sonho não tinha sido provocado por nada. Neste caso, a hipótese mais verossímil é também a de que o animal agonizante tenha voltado ansiosamente seu sentimento para sua dona, provocando assim a impressão telepática percebida por ela em sonho. Entretanto, esse episódio é bem menos provável que aquele que o precede, tanto mais porque dessa vez não temos detalhes que permitam eliminar a outra hipótese, ou seja, a de um possível fenômeno de clarividência em sonho. Caso 4. Impressão. Eu extraio da revista Lead, de Londres, Inglaterra, 1921, pág. 187. O narrador é o Sr. F. W. Percival, que escreveu, o Sr. Everard Richard Calthorpe, importante criador de cavalos puros sangue, em seu recente livro intitulado Theorsias Crad and Friend, edição Tinson & Co., 242 pags, 1920. Conta que há alguns anos ele possuía uma magnífica égua chamada Andimers, a qual ele era profundamente apegado. A égua lhe retribuía tal afeto com um efetivo transporte, o que dá ao presente caso um caráter realmente comovente. O destino quis que a égua se afogasse num pântano próximo à fazenda do Sr. Calthorpe, e ele expôs assim as impressões que teve naquele trágico momento. Às 13h20 da manhã do dia 18 de março de 1913. Acordei de um sono profundo num ímpeto, não por causa de algum barulho ou relinchar, mas por causa de um chamado de ajuda que transmitia. Não compreendi de que maneira minha égua Andimers
Eu escutei e não se ouvia sequer um som na noite calma. Assim que fiquei completamente acordado, senti vibrar em meu cérebro, em meus nervos, o chamado desesperado de minha égua. Soube que ela estava diante de um enorme perigo e invocava um auxílio imediato. Vesti um sobretudo, calcei minhas botas, abri a porta e me pus a correr no parque. Não ouvia os relinchares nem as queixas, mas sabia, de uma maneira incompreensível e prodigiosa, de que lado vinha esse sinal de telégrafo sem fio, embora o mesmo enfraquecesse rapidamente. Assim que saí, dei-me conta, com espanto, de que o sinal vinha do lado do pântano. Corria, mas sentia que as ondas vibratórias do telégrafo sem fio ressoavam cada vez menos em meu cérebro. Quando cheguei à beira do pântano, elas tinham cessado. Ao olhar as águas, percebi que elas estavam ainda sendo remexidas por pequenas ondas concêntricas que vinham até a margem. No meio do pântano eu notei uma massa negra que se definia de maneira sinistra com a primeira claridade da aurora. Compreendi rapidamente que lá estava o corpo da minha pobre Windermere e que, infelizmente, eu tinha respondido muito tarde ao seu chamado. Ela estava morta. O Sr. F. W. Percival, ao reproduzir esse relato na Lead, 1921, pág. 187, ressaltou, realmente, em casos como estes, não há um testemunho do agente, porém, isto não impede que as 3 regras de Friedrich W. H. Myers elaboradas para distinguir os casos telepáticos daqueles que não são sejam, de qualquer forma, aplicáveis ao caso em questão. As 3 regras são as seguintes: 1. Que o agente tenha se encontrado em uma situação excepcional, neste caso, o agente lutava contra a morte. 2. Que o receptor tenha sentido, experimentado algo psiquicamente excepcional, inclusive uma sensação de que o agente era conhecido. Neste caso, a impressão que revela o agente é manifesta. 3. Que os 2 incidentes coincidam do ponto de vista temporal. Esta condição é também observada. Poderíamos acrescentar que o impulso telepático foi pontual e intenso o bastante a ponto de despertar o percipiente de um sono profundo, de fazê-lo imediatamente perceber que se tratava de um pedido de socorro de sua égua e de orientar seus passos, sem nenhuma hesitação, em direção ao local onde o drama se passava. Assim sendo, não me parece que seja possível colocar em dúvida o caráter realmente telepático do acontecimento. Caso 5. Encontrei-o no Journal of the SPR. Vol. 12, pág. 21. A Sra. Carberry, mulher de Lord Carberry, enviou do castelo de Freke, condado de Cork, o seguinte relato, datado de 23 de julho de 1904, ao longo de uma quente tarde de domingo, no verão de 1900, após o almoço me preparava para uma de minhas visitas costumeiras às cocheiras, a fim de distribuir açúcar e cenouras para os cavalos. Entre os animais, havia uma égua amedrontada e nervosa chamada Kitty, de quem eu gostava muito. Uma forte simpatia existia entre nós. Montava nela em todas as manhãs antes do almoço, fizesse chuva ou sol. Eram passeios tranquilos e solitários pelas colinas que beiravam o mar, e sempre me parecera que Kitty se divertia, como eu, com esses passeios no frescor da manhã. Na tarde em questão, ao sair da cocheira, fui sozinha ao parque. Percorri uns 400 metros e em seguida me sentei à sombra de uma árvore com um livro muito interessante. Minha intenção era ficar ali por aproximadamente 2 horas. Após 20 minutos, um influxo de sensações terríveis veio se interpor entre mim e minha leitura. Ao mesmo tempo, eu tinha certeza de que algo penoso tinha acontecido com minha égua Kitty. Tratei de afastar essa impressão, continuando com minha leitura. Mas ela aumentou de tal maneira que fui obrigada a fechar meu livro e me dirigir às cocheiras. Chegando lá, fui rapidamente ao box de Kitty. Eu a encontrei estendida no chão, agonizando e necessitando de socorro urgente. Fui imediatamente procurar os cocheiros, que estavam em outra parte afastada do local. Eles se apressaram em prestar ao animal os cuidados necessários. Foi grande a surpresa deles ao me ver aparecer na cocheira pela 2ª vez, uma circunstância absolutamente insólita. O cocheiro que prestou os cuidados à jumenta naquela ocasião confirmou assim esse relato. Na época eu era cocheiro no castelo de Freke e Lord Carberry veio durante a tarde distribuir, como de costume, açúcar e cenouras aos cavalos. Kitty estava solta em seu boxe completamente saudável. Logo depois, voltei para meus aposentos e os empregados da cocheira subiram para seus quartos. Fiquei surpreso ao ver, meia hora ou 45 minutos depois, a senhora voltar e nos pedir para prestar socorro a Kitty, que estava estendida no chão,
acometida por uma dor repentina. Nesse meio tempo, nenhum de nós tinha entrado nas cocheiras. O segundo relato é menos impressionante do que o primeiro. A impressão telepática sentida pela Sra. Carberry foi também menos precisa. Todavia, tal impressão foi forte o bastante para convencer a percipiente de que as sensações que ela experimentava indicavam que a égua Kitty tinha uma urgente necessidade de socorro e para fazê-la imediatamente ir ao encontro do animal. Ora, estas circunstâncias de natureza excepcional e com uma significação precisa e sugestiva são suficientes para permitir uma conclusão a favor do caráter telepático do caso em questão. Caso 6. Impressão. Este caso foi publicado na revista Lead, 1915, pág. 168. O Sr. Mildred Duke, conhecido sensitivo e autor de artigos aprofundados sobre assuntos metapsíquicos, narrou o seguinte fato que ocorreu com ele. Há alguns dias, demorei-me escrevendo até tarde da noite, absorvido pelo assunto do qual tratava, quando fui literalmente invadido pela sensação de que minha gata precisava de mim. Tive que me levantar e ir procurá-la. Após ter inutilmente revirado a casa, fui até o jardim e, como a escuridão me impedia de ver, pus-me a chamá-la. Percebi enfim um fraco miado à distância. Cada vez que repetia meu chamado, o miado me respondia, mas a gata não vinha. Então, entrei para pegar uma lanterna. Em seguida atravessei a horta e fui até o campo, de onde me parecia que os miados vinham. Após algumas buscas, encontrei minha gata numa cerca, presa em uma armadilha feita para coelhos, com o nó corrediço apertando-lhe o pescoço. Se ela tivesse se esforçado em retirá-lo para se libertar, certamente seria estrangulada. Felizmente, ela foi inteligente o bastante para não se mexer e também para enviar a mim uma mensagem de pedido de socorro pelo telégrafo sem fio. Essa é uma gata a qual sou bastante apegado. Não foi a primeira vez que uma relação telepática se estabeleceu entre nós. Há alguns dias, acreditávamos que ela tinha fugido, uma vez que não a encontrávamos em lugar nenhum e em vão a chamávamos por todo o jardim. De repente, por uma espécie de fotografia mental, eu a vi presa em uma pequena peça vazia sob os telhados da casa, cômodo este que sempre ficava fechado. A visão era verídica, a gata, não se sabe como, tinha se prendido ali. Teria ela então me enviado, também desta vez, uma mensagem telepática para me prevenir de sua prisão? Neste caso também é impossível duvidar da gênese telepática das duas impressões sensoriais pressentidas pelo autor do relato. Caso 7. Impressões. Eu encontro no Jornal of SPR. Vol. 11. Pag. 323. O Sr. J. F. Young comunica um incidente que segue que lhe é pessoal. New Road, Laneley, 13 de novembro de 1904. Possuo um cão Fox Terrier de 5 anos e que eu mesmo vi crescer. Sempre gostei muito dos animais, principalmente dos cães. Este de quem falo retribui enormemente meu afeto, tanto que não posso ir a lugar nenhum, nem sequer deixar meu quarto, sem que ele me siga constantemente. É um tremendo caçador de ratos, como a despensa é às vezes frequentada por esses roedores. Coloquei ali uma caminha, bastante confortável, para Fido. No mesmo cômodo havia uma fornalha, onde foi incorporado um forno para assar pães, assim como uma caldeira para a roupa, munida de um tubo que desemboca na chaminé. À noite, nunca deixei de acompanhar o cachorro até sua cama antes de me deitar. Eu já tinha me trocado e ia dormir, quando, de repente, fui invadido pela inexplicável sensação de um perigo iminente. Não podia pensar em outra coisa que não fosse fogo, e a impressão foi tão forte que acabei por me entregar a ela. Eu me vesti novamente, desci e me pus a vasculhar cada cômodo do apartamento, a fim de me assegurar de que tudo estava bem e em ordem. Ao chegar à cozinha, não vi Fido, supondo que ele poderia ter saído dali para ir ao andar superior. Eu o chamei em vão. Fui imediatamente à casa de minha cunhada para saber se ela tinha alguma novidade, porém, ela não sabia de nada. Comecei a me preocupar. Voltei imediatamente para a despensa e chamei inúmeras vezes o cão, embora inutilmente como sempre. Não consegui imaginar o que podia ter acontecido. De repente, dei-me conta de que, se tinha algo que faria o cão responder, era com certeza a frase "vamos passear, Fido", convite que o fazia vibrar de felicidade. Eu então a pronunciei e uma queixa contida, como que atenuada pela distância, chegou dessa vez até meus ouvidos. Eu recomecei e ouvi distintamente a queixa de um cão em apuros. Tive tempo para me certificar de que o barulho vinha de dentro do tubo que ligava a caldeira à chaminé.
Não sabia como fazer para retirar o cão dali. Os minutos eram preciosos e sua vida estava em perigo. Peguei uma enxada e comecei a romper a muralha naquele ponto. Finalmente consegui, com bastante dificuldade, tirar Fido dali, meio sufocado, aturdido pelos esforços de vômito, com a língua e o corpo completamente pretos de fuligem. Se tivesse demorado alguns minutos a mais, meu querido cão estaria morto, e como utilizávamos raramente a caldeira, provavelmente não teria conhecido o desfecho de sua história. Minha cunhada foi atraída pelo barulho. Juntos, descobrimos um ninho de ratos dentro da fornalha, ao lado do tubo. Fido, logicamente, tinha perseguido um rato dentro do tubo, de tal maneira que não pôde se virar e sair de lá de dentro. Tudo isto se passou há alguns meses e foi, então, publicado na imprensa local. Mas jamais teria pensado em comunicar o fato a esta sociedade se não tivesse se produzido, entre estes fatos, o caso do Sr. Henry Rideragard. J.F. Ongas Senhorita Bennett, cunhada do signatário, confirmou o relato de seu parente. Para outras informações sobre esse episódio, remete o leitor ao Journal of the SPR, Vol. 11, Pag. 323. Este caso de telepatia por impressão difere sensivelmente daqueles que o precedem, onde o traço característico essencial de impulso telepático consistia na percepção exata de um chamado emanado de um animal em apuros e da localização intuitiva do local onde o animal se encontrava. Aqui, ao contrário, a impressão que acomete o receptor lhe sugere a ideia de um perigo iminente relacionado ao fogo. Entretanto, a impressão é forte o bastante para levá-lo a se vestir com toda pressa e ir inspecionar a casa, de modo que, ao chegar à cozinha e perceber a ausência do cão, ele o chama, procura por ele e o salva. Segue daí que, neste caso, a mensagem telepática se realiza de maneira imperfeita, adquirindo uma forma simbólica que não diminui em nada seu valor intrínseco, posto que esta circunstância não constitui de forma alguma uma dificuldade teórica. Sabe-se que as manifestações telepáticas, na sua passagem do subconsciente para o consciente, seguem a via de menor resistência, condicionada pelas idiosincrasias específicas do receptor. Elas consistem principalmente no tipo sensorial do percipiente, visual, auditivo, motor, etc., e, em seguida, nas condições dos meios em que ele vive, hábitos, repetição dos mesmos incidentes na vida cotidiana. Resulta disso que, quando o impulso telepático não consegue se realizar na forma mais direta, ele se transforma numa modalidade de percepção indireta ou simbólica que traduz com maior ou menor fidelidade o pensamento do agente telepatizante, mas permanecendo como sempre relacionado com o pensamento do agente em questão. Assim sendo, deveríamos dizer que, no caso que examinamos, o chamado ansioso do cão em apuros tinha certamente conseguido impressionar o subconsciente do percipiente, mas, para atingir seu consciente, ele deve ter perdido grande parte de sua nitidez, transformando-se numa vaga impressão de perigo iminente relacionado com o fogo, o que correspondia, mais uma vez à realidade, posto que o animal se encontrava efetivamente preso em risco de morte por asfixia no tubo da fornalha. Caso 8, auditivo. O professor Emilio Magnin comunica aos Anais de Ciências Psíquicas, 1912, Pag. 347, o caso seguinte. Acabo de ler com grande interesse o relato que o senhor fez nos Anais sobre o cachorro Bob. Um caso mais ou menos parecido me foi confiado, há alguns anos, pelo senhor PM, advogado de enorme talento e muito solicitado em Paris. Eu lhe ofereço este breve relato, convencido de que, por causa de sua analogia com o caso Bob, ele interessará aos seus leitores. O senhor PM, advogado do Tribunal de Segunda Instância, possuía uma cachorra espanhola chamada Creola. Ele ficava com ela em Paris e ela dormia na galeria, atrás da porta de seu quarto. Todas as manhãs, ao primeiro movimento de seu dono, ela arranhava a porta e latia até ele abrir para ela. Durante uma temporada de caça, o senhor PM deixou sua cachorra Creola aos cuidados de um guarda de caça em Rambouillet. Num sábado pela manhã, bem cedo, o senhor PM ouviu alguém arranhar e ganir na porta. Bastante surpreso em ouvir sua cachorra, ele se levantou prontamente, convencido de que seu guarda de caça tinha vindo a Paris para dar uma notícia urgente. Foi grande sua estupefação ao ver que nem o guarda nem a cachorra estavam ali. 2 horas depois, um telegrama do guarda lhe informava que Creola tinha sido acidentalmente morta por um caçador. Também neste caso,
em que a alucinação verídica foi de natureza auditiva, não me parece ser possível duvidar da origem verdadeiramente telepática da manifestação. E no que concerne às condições em que o episódio se desenrolou, é útil sublinhar que elas mostram que o impulso telepático foi, dessa vez, de natureza indireta ou simbólica. Remetendo-nos às considerações que desenvolvemos sobre este assunto, concluímos que, como a cachorra morta tinha, quando viva, o hábito de arranhar a porta de seu dono e de latir até que ele a deixasse entrar, o impulso telepático, não conseguindo se realizar de maneira direta, chegou até ele de maneira indireta e simbólica, revestindo as modalidades de realização mais familiares ao percipiente em relação ao pensamento do agente. Destacarei que, neste caso, a circunstância de uma lei fundamental das manifestações telepáticas, realizando-se rigorosamente, inclusive quando se trata de um agente animal, oferece um grande valor teórico, visto que é óbvio deduzir a partir daí que, se as manifestações telepáticas animais se igualam às mesmas leis que as manifestações telepáticas humanas, a identidade da natureza do elemento espiritual em ação em ambas as circunstâncias resulta delas. Caso 9. Auditivo coletivo. Eu destaco do jornal OFT-SPR. Vol. 4. Pag. 289, o caso seguinte, relatado pela Sra. Belchamp, de Untilodge, Twyford, em carta endereçada à Sra. Wood, de Colchester, do qual reproduzimos a seguinte passagem: Megatherium é o nome do meu cachorrinho hindu, que dorme no quarto da minha filha. Na noite passada, levantei-me de supetão ao escutá-lo pular no quarto. Conheço bem suas maneiras de pular, bastante características. Meu marido, por sua vez, não demorou a acordar. Eu lhe perguntei, está ouvindo? E ele me respondeu, Meg. Acendemos rapidamente uma vela, olhamos por toda parte, mas nada pudemos encontrar no quarto. No entanto, a porta estava realmente fechada. Então, veio-me a ideia de que uma desgraça tinha acontecido com Meg. Tinha a sensação de que ele tinha morrido naquele exato momento. Olhei o relógio para ter certeza da hora e cismei que tinha de discernir e ir imediatamente me certificar da intuição. No entanto, isso me parecia bastante absurdo e, além do mais, estava tão frio. Permaneci por um instante indecisa, e o sono me venceu. Pouco tempo deve ter se passado até o momento em que alguém veio bater à porta. Era minha filha que, com uma enorme expressão de tristeza, avisou-me: Mamãe, mamãe, Meg está morrendo. Descemos pela escada e encontramos Meg virado de lado, com as pernas alongadas e rígidas, como se já estivesse morto. Meu marido o levantou dali e certificou-se de que o cão ainda vivia. Ele não se deu conta imediatamente do que havia acontecido. Constatamos enfim que Meg, sabe-se lá como, enrolou ao redor de seu pescoço a fita de sua roupinha de tal maneira que quase foi estrangulado por ela. Nós o livramos imediatamente e, assim que o cão pôde respirar, não demorou a se reanimar e a se recobrar. Doravante, se me for dado sentir sensações dessa natureza em relação a alguém, proponho-me ir socorrer sem delongas. Juraria ter ouvido saltinhos tão característicos de Meg ao redor da cama e meu marido pôde dizer o mesmo. Para outras informações sobre este assunto, remeto o leitor ao citado jornal. Neste caso, mais uma vez, a gênese genuinamente telepática parece indubitável, tanto mais porque, dessa vez, duas pessoas tiveram as impressões auditivas. Mais uma vez aqui, afirmo, a manifestação telepática se processa de forma simbólica. Um chamado urgente de socorro, vindo da mentalidade do cão agente, chega ao percipiente transformado num eco característico do saltinho que o animal repetia todas as manhãs ao redor da cama de seus donos. Ora, é incontestável que uma percepção telepática dessa categoria, ao considerar as circunstâncias em que ela se produziu, não podia constituir a expressão exata do pensamento do cão, mas unicamente uma tradução simbólica ou verídica do pensamento em questão. De fato, se é lógico e natural pensar que um animal a ponto de morrer estrangulado tenha voltado intensamente seu pensamento para aqueles que eram os únicos em condições de salvá-lo, não seria, ao contrário, de modo algum admissível que o animal, naquele instante supremo, tenha pensado em outra coisa a não ser nas estripulias costumeiras que fazia todas as manhãs ao redor da cama de seus donos. Caso 10, auditivo, com percepção luminosa coincidente. Retiro o caso que segue do vol. 8. Pag. 45, dos Anais de Ciências Psíquicas, o qual tinha sido reproduzido a partir da revista italiana Il Vecchio Spiritista, a Sra. Ludo Krzyżanowski,
filha do general de mesmo nome e irmã da senhorita Oira Krijanowski, atualmente senhora Semenoff, conta-nos o fato que aconteceu com ela e que se relaciona com a questão imensamente debatida sobre a alma nos animais. Trata-se de um cachorrinho que era nosso favorito, principalmente de Oira. Um pouco por causa desse afeto e dos mimos exagerados, o animal ficou doente. Sofria com falta de ar e tosse. O veterinário que tratava dele não imaginava que a doença fosse grave. Todavia, Oira se preocupava muito com o animal. Ela se levantava durante a noite para lhe fazer massagens e lhe dar os remédios. Contudo, ninguém imaginava que ele pudesse morrer. Certa noite, o estado de Bunica, era esse o nome do cachorrinho, piorou de repente. Ficamos apreensivos, principalmente Oira, e decidimos que logo pela manhã iríamos ao veterinário, pois se tivéssemos nos contentado em chamá-lo, ele teria vindo somente à noite. Assim, pela manhã, Oira e nossa mãe se foram com o pequeno enfermo. Eu fiquei em casa e comecei a escrever. Estava tão concentrada que esqueci de que os meus tinham partido. De repente, num piscar de olhos, ouvi o cachorrinho tossir no quarto ao lado. Era ali que se encontrava o cesto e, desde que ele tinha ficado doente, mal começava a tossir ou a gemer que um de nós ia ver se ele precisava de algo, dávamos-lhe algo para beber e administrávamos os remédios dele, ou então refazíamos o curativo que ele tinha no pescoço. Por costume, levantei-me e me aproximei do cesto. Ao vê-lo vazio, lembrei-me de que Oira e mamãe tinham saído com Bunica e fiquei perplexa, pois a tosse era tão barulhenta e tão distinta que era preciso rejeitar qualquer engano. Estava ainda pensativa diante do cesto vazio quando, perto de mim, ouvi um ganido parecido com os que Bunica fazia para nos receber quando chegávamos. Em seguida, um segundo ganido parecia vir do quarto ao lado. Finalmente, uma terceira queixa parecia se perder no infinito. Confesso que fui tomado e invadida por uma penosa tremedeira. Em seguida, veio-me a ideia de que o cachorrinho tinha morrido. Quando olhei para o relógio de mesa, ele marcava 11h55. Preocupada e agitada, fui até a janela e esperei impaciente pelos meus. Ao ver Oira voltar sozinha, corri em sua direção e lhe disse sem refletir: Bunica está morto. Como é que você sabe? Disse ela, perplexa. Antes de responder, perguntei-lhe se ela sabia qual a hora exata que ele tinha morrido. Alguns minutos antes do meio-dia, respondeu-me ela, contando-me o que tinha se passado. Assim que chegamos ao veterinário, lá pelas 11 horas, este já tinha saído. O empregado pediu-nos para aguardarmos alguns instantes, visto que ao meio-dia seu patrão deveria estar de volta, pois era a hora em que ele normalmente recebia os pacientes. Então ficamos, mas como o cachorrinho se mostrava agitado como sempre, eu o coloquei ora sobre o divã ora no chão e consultei impacientemente o relógio. Para minha grande alegria, constatei que não faltavam mais de alguns minutos para o meio-dia, no momento em que o cachorrinho começou a sentir falta de ar. Quis colocá-lo sobre o divã, mas quando levantei, vi, de repente, o animal, assim como as suas patas, cobrindo-se de uma luz purpúrea muito intensa e brilhante. Nada compreendendo do que acontecia, eu gritei: fogo! Mamãe nada viu, mas como ela estava de costas para a lareira, pensou que o fogo estivesse em seu vestido e se virou assustada. Ela verificou que não havia fogo na lareira, mas, logo em seguida, constatamos que o cachorrinho acabara de morrer, o que fez com que mamãe nem pensasse mais em censurar-me por causa de meu grito intempestivo e do susto que lhe tinha causado. Constatei que este fato reveste, por sua vez, um caráter simbólico. Nada mais frequente, de fato, que estes casos de transformação mais ou menos aberrante dos impulsos telepáticos em conformidade com as idiosincrasias dos receptores. Contudo, quando os episódios desta natureza se realizam entre os seres humanos e cujo agente é um defunto, é possível supor que eles possam acontecer, por vezes, segundo a vontade do agente, o qual se conformaria então às idiosincrasias do percipiente, e assim o é, inclusive quando as modalidades pelas quais esses episódios se manifestam ainda dependem do fato de que um impulso telepático tenha necessariamente que seguir a via de menor resistência para chegar à consciência do receptor. Nas coletâneas dos casos publicados pela Society for Psychical Research encontra-se um episódio em que uma entidade se manifesta simultaneamente de 3 maneiras diferentes a 3 pessoas, em que uma percebe o fantasma, a outra ouve a voz que pronuncia uma frase de cumprimento e a terceira percebe um perfume suave de violetas, perfume que coincide com a circunstância que o cadáver do finado sobre a cama tinha sido literalmente coberto de violetas. Ora,
Em circunstâncias como esta, seria racional supor que a entidade que se manifestava tenha agido por propósitos deliberados, de diversas maneiras, ao mesmo tempo em que se conformava às idiosincrasias pessoais dos percipientes, isto é, ela se manifestou de maneira objetiva na pessoa do tipo visual, transmitiu uma frase de cumprimento à pessoa do tipo auditivo e, finalmente, desencadeou uma sensação olfativa na pessoa cuja via de menor resistência era constituída pelo sentido olfativo. O incidente que torna possível essa variante explicativa é constituído pela frase de cumprimento percebida pela pessoa do tipo auditivo, frase esta que pode dificilmente ter sido inventada, na passagem do subconsciente ao consciente, de um só impulso telepático, enquanto que tudo se explicaria facilmente com a suposição de que a frase em questão tivesse sido pensada e transmitida pela entidade que se comunicava. Voltando ao caso em análise, destaco nele uma circunstância de fato que complica a interpretação teórica: o cachorrinho Bonica morreu nos braços de sua dona. Isto nos leva a pensar que o animal prestes a morrer não tinha razões emocionais que pudessem fazer com que seu pensamento voltasse para outra pessoa da família que tinha ficado em casa, determinando aleatoriamente um fenômeno telepático. Nessas condições, deveríamos concluir que, provavelmente, acontece com os animais o que acontece a miúde com os seres humanos, isto é, o enfermo direciona, ao morrer, manifestações telepáticas pelo simples fato de emitir um sentimento de pesar ao meio distante em que viveu feliz por longo tempo. Todavia, destaco que, nos casos que envolvem seres humanos, existiria uma outra explicação, de natureza espiritual e não telepática, isto é, em circunstâncias especiais, o espírito do falecido, tão logo tenha se desprendido dos laços materiais, voltaria ao meio no qual viveu e se esforçaria em fazer com que sua presença fosse sentida por seus familiares. Quanto ao fenômeno luminoso percebido por Oeira, que tinha em seus braços Bonica no momento de sua morte, este não remete às manifestações que examinamos, apesar de que, sob uma outra perspectiva, ele não deixa de ser interessante e sugestivo, uma vez que fenômenos análogos se realizam algumas vezes no leito de morte dos seres humanos. Caso 11, visual. Retiro o presente caso de um interessante artigo de Elizabeth Sperancey, publicado pela revista Lead, datado de 22 de outubro de 1904, pág. 511. Uma só vez aconteceu comigo algo parecido com uma prova pessoal da presença em espírito de um animal que tinha conhecido em vida. Tratava-se de uma pequena fox terrier, a favorita de minha família, a qual, após a partida de seu dono, tinha sido dada a um de seus admiradores que morava a uns 700 quilômetros de nós. Um ano depois, quando entrava pela manhã na copa, vi, para minha grande surpresa, a pequena Morna correndo e saltitando ao redor do quarto, aparentemente tomada por um frenesi de alegria. Ela girava, ora se escondendo sob a mesa, ora se enfiando por debaixo das cadeiras, como tinha o costume de fazer em seus momentos de excitação e de alegria, após um silêncio mais ou menos longo na casa. Obviamente concluí que o novo dono de Morna tinha trazido para nossa casa, ou então que a pequena Morna tinha conseguido sozinha encontrar o caminho de seu antigo lar. Fui logo em seguida questionar os outros membros da família a esse respeito, mas ninguém sabia de nada. Aliás, embora procurássemos por toda parte e a chamássemos pelo nome, Morna não se apresentava. Imaginamos então que eu poderia ter sonhado ou, se não, que eu poderia ter sido vítima de uma alucinação. Após isso, o incidente foi rapidamente esquecido. Vários meses depois, ou talvez um ano tenha se passado antes de encontrarmos o novo dono de Morna. Quisemos logo saber notícias dela. Ele nos disse que Morna tinha morrido após uma série de ferimentos que tinha sofrido durante uma briga com um cão enorme. Ora, pelo que pude constatar, o combate tinha se passado na mesma data ou um pouco antes do dia em que eu a tinha visto, em espírito, saltitar, correr e rodear a copa do seu antigo lar. Este relato lembra a última consideração que fiz sobre o assunto precedente, ou seja, que nos casos envolvendo seres humanos era possível, por vezes, supor que não se tratava precisamente de uma alucinação telepática que reproduz a forma do agente, mas sim do espírito do próprio agente que, tão logo tenha se despojado dos laços materiais, voltaria ao meio onde viveu, encarregando-se de se fazer sentir presente pelos seus familiares. Ora, embora não se tratasse de uma criatura humana, mas de uma cachorrinha, é preciso, no entanto, reconhecer que a maneira pela qual se comporta o fantasma correndo e saltitando no quarto,
invadido por um acesso de alegria, tal como a cachorra viva tinha o costume de fazer após um longo silêncio, sugere irresistivelmente a ideia da presença espiritual da cachorra falecida. E, neste caso, a fim de evitar qualquer possível objeção em relação a esta suposição, que poderia parecer, de antemão, gratuita e audaciosa, lembrarei que na introdução deste livro já tinha prevenido meus leitores que relataria, no momento oportuno, alguns bons exemplos de aparições post-mortem de fantasmas animais identificados, que foram percebidos quer coletivamente por várias pessoas, quer sucessivamente por diversos percipientes que ignoravam reciprocamente a experiência dos outros. Segue daí que estes fatos, absolutamente de acordo com o que se produz nos casos de aparições post-mortem dos seres humanos, justificam e confirmam a suposição que acabo de antecipar. Caso 12, visual. O caso que segue foi extraído dos Proceedings of the Society for Psychical Research, Vol. 14, Pag. 285. Ele é relatado pela Sra. Marie Bagot, em 1883. Estávamos hospedados no Hotel de Zanglais, em Menton. Deixei em casa, em Norfolk, um cãozinho fox terrier preto amarelado chamado Judy, meu preferido, aos cuidados do nosso jardineiro. Um dia, enquanto estava sentado à mesa do hotel, percebi, de repente, meu cãozinho atravessando a sala e, sem refletir, exclamei: "Olhe, como pode Judy estar aqui?" Não tinha nenhum cão no hotel. Assim que pude subir para o quarto de minha filha que estava doente de cama, contei-lhe o caso. Alguns dias depois, recebi uma carta na qual me informavam que Judy, após ter saído pela manhã com o jardineiro para seu passeio diário e comportando-se muito bem, tinha sido acometido por uma dor repentina, perto da hora do almoço, e tinha morrido em aproximadamente 1 hora. Muito tempo se passou então e não estou mais em condições de me lembrar exatamente se existia alguma coincidência em relação às horas. No entanto, minha impressão era de que o cãozinho morreu precisamente na noite em que o vi. A filha da Sra. Bagot, a Sra. Woodhouse, a pedido de Friedrich Mies, enviou-lhe o diário que escreveu durante sua permanência em Menton. Nestes termos ela fala de sua mãe: 24 de março de 1883, mamãe, durante o jantar, viu o fantasma de Judy. A mesma senhorita relata suas lembranças a este respeito. Retiro do caso as palavras que seguem. Lembro-me perfeitamente de que meu pai, minha mãe, minha irmã, Sra. Algernon Law, e minha prima, senhorita Downey, entraram juntos no meu quarto e me contaram rindo que a mamãe tinha visto Judy, um fox terrier preto amarelado, atravessar a sala enquanto estava à mesa do hotel. Minha mãe estava tão certa de que o tinha visto que meu pai, acredito, foi perguntar a um funcionário do hotel se havia cães no local, o que lhe foi respondido negativamente. Para outras informações a este respeito, remeto o leitor aos Proceedings, Locke, City, e ao Journal of the SPR, Vol. 8, Pag. 243. Este fato é, em todos os aspectos análogo ao precedente, tanto que dessa vez o fantasma do cãozinho se limitou a atravessar o quarto sem dar o mínimo sinal de ter consciência do meio em que se encontrava, nem da presença de sua dona modalidade de manifestação passiva, em conformidade com o que se produz nas alucinações telepáticas propriamente ditas, enquanto que, no exemplo anterior, o animal tinha se comportado de uma maneira espontânea e ativa, como se fosse a presença espiritual, no local, da pequena cachorrinha falecida. Caso 13, tátil visual, com telecinesia. Camille Flammarion comunicou aos Anales de Ciências Psíquicas, 1912, Pag. 279, o relato seguinte que lhe foi enviado pelo Sr. G. Greiser, que reside em Lausanne, Suíça. Permite-me relatar um pequeno fato que tem relação com aquilo que você fala em seu livro Lincoln Nu? Não lhe falaria se não tivesse visto um caso como esse em seu livro. Não se refere a uma pessoa, mas a um animal. Um pouco solitário, amante do estudo e não do mundo. Eu não tinha amigos, somente um cão. Ele era bem mais esperto que muitos homens. Era meu protetor. Quando, à noite, eu ficava sozinho contemplando o céu, ele permanecia fielmente deitado aos meus pés. Sua espessa pelagem, era um São Bernardo, cobria minhas pernas, e era difícil me mexer quando precisava seguir a cadência de uma estrela. Quando estava em meu quarto lendo, ele ficava me olhando, diria, inclusive, que ele me compreendia. Sentia que ele amava a solidão tanto quanto eu e era por isso que não nos deixávamos.
Eu digo isso a vocês para que possam compreender meu afeto por ele e o motivo por considerá-lo um verdadeiro amigo. Eis então meu relato. No dia 14 de dezembro de 1910, minha mãe levou Bob consigo. Devo lembrar que, antes de tudo, ele tinha dois desagradáveis costumes. Assim que alguém se aproximava, recebia-o com muita folia. Em segundo lugar, que, quando discutia com meu pai, ele tomava minhas dores e se colocava a meu lado. Após uma queixa, penso eu, soube tarde demais. Infelizmente, meus pais decidiram sacrificá-lo. Eram 7:30 da noite. Estava em meu quarto e ouvi a porta